E aí, gente, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o poema Vou-me embora pra Pazárgada, do Manuel Bandeira. Esse poema, ele foi escrito pelo Manuel Bandeira e publicado no livro Libertinagem em 1930. Para quem não sabe, Manuel Bandeira foi poeta, crítico literário, crítico de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. Mas hoje, ao invés de eu ler o poema, eu gostaria de deixar um vídeo em que esse poema ele é declamado pelo Abu, ou Antônio Abujanra. Ele tem mais ou menos 1 minuto e 20 segundos. Para quem não conhece, o Antônio Abujanra ele foi um premiado diretor de teatro, ator e apresentador brasileiro. Ele era muito conhecido pela irreverência, pelas encenações e principalmente pelo humor ácido e pelas críticas que ele fazia em relação aos tabus sociais. Então deixo aí com vocês o poema declamado pelo Abu. Eu vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vamos embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando a noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Antes da gente começar a análise do nosso poema, a gente precisa saber que Manuel Bandeira tirou esse nome Pazárgada de uma antiga cidade persa. Essa cidade ela era centro de atividades religiosas no tempo da Pérsia dos reis Ciro e Dário. Essa cidade ela foi inicialmente construída por Ciro II e foi mantida inacabada porque o Ciro acabou morrendo em batalha. E ela foi mantida como capital até que Dário III resolveu mudar essa capital para Persépolis. O Manuel Bandeira parodiou a Pazárgada histórica, transformando-a no reino imaginário. Lá, nesse reino imaginário, as leis funcionam unicamente e exclusivamente para o prazer dos moradores, indiferente aos valores religiosos em comparação à cidade histórica persa. Além disso, o rei amigo do eu lírico do Manuel Bandeira jamais se aproximaria de Ciro ou de Dário. Ele seria muito mais próximo do Dionísio, deus grego das festas carnais e do vinho. A temática central do poema Vou-me embora para Pazárgada é a evasão para uma outra realidade, uma realidade diferente da realidade do autor, onde tudo é permitido vivenciar, e por isso a gente pode falar que Pazárgada é uma alegoria do paraíso, é uma representante do mito da felicidade, é um Eldorado. Na estrofe que eu vou deixar aqui do lado, a gente tem um entendimento de que o eu lírico já esteve ou já viveu em Pazárgada, porque ele diz: lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, ao invés de dizer lá serei ou lá terei, como sendo futuro. Então, ele já diz ser amigo do rei e ele diz ter a mulher que ele quer. Só que tem um detalhe. Quando ele diz sobre a escolha da cama, esse verbo escolher, ele aparece articulado no futuro e não no presente, com o verbo sou e com o verbo tenho. Ou seja, tem uma espécie de exílio na terra na qual ele parece ter ido. Só que ele vive nos sonhos dele, essa terra que ele parece ter ido. Esse paraíso perdido na memória do eu lírico é como uma fuga da insatisfação devido à dor e à solidão que o eu lírico vive.
Esse tema de escapismo, de fugir para uma outra realidade, é um tema muito recorrente na literatura. E uma das variantes dele é no arcadismo. Os Árcades, eles eram influenciados pelo poeta latino Horácio e pelo pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Pelo pensamento principal mais conhecido do Rousseau, que é basicamente de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E assim, baseado no Horácio e no pensamento do Rousseau, os Árcades defendiam a fuga da cidade para uma vida bucólica idealizada no campo. E aí eles utilizavam o termo que é relativamente conhecido como fugere urbem, um termo do latim. Essa temática ela vai refletir a busca por um cenário idealizado. E ela está presente em alguns autores consagrados, que eu vou deixar o exemplo aqui para vocês a seguir. E ainda, o poema Vou-me embora para Pasárgada vai dialogar com o poema do Gonçalves Dias. Sabe aquele poema Canção do Exílio? Que é bem conhecido? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E por que vai dialogar então o poema do Bandeira com o poema do Gonçalves Dias? Porque a gente vai ter a oposição de um ambiente hostil em relação a um ambiente acolhedor. Mas como assim? O Gonçalves Dias, que era um poeta romântico, ele vai idealizar um Brasil acolhedor em oposição a um Portugal hostil, que é a terra onde ele está exilado. Por outro lado, o Manuel Bandeira ele vai rejeitar o mundo que ele vive, a realidade que ele vive, e vai idealizar uma outra realidade que ele criou. Ele idealiza um mundo paralelo e distante. Então, ir para Pasárgada vai representar mais do que uma fuga para o locus amoenus. Não sei nem se é assim que fala locus amoenus, viu? Não fala latim, como é que eu vou saber? Bom, o que é esse locus amoenus? Locus amoenus é outro termo em latim que vai significar local agradável, local ameno. E a fuga para Pasárgada, então, vai representar mais do que uma fuga para esse local agradável. Vai representar uma manifestação da liberdade de cada indivíduo livre de qualquer carga social e de qualquer obrigação. Vai demonstrar como o indivíduo iria se comportar se ele não tivesse nenhuma obrigação, nenhuma carga social, sem ter que dar satisfação para ninguém e fazendo absolutamente tudo que ele tivesse vontade. Então Gonçalves Dias e Manuel Bandeira, eles vão deixar claro, embora nesse contexto de um local ideal, eles vão deixar claro a infelicidade do aqui em que eles vivem, em contraposição à felicidade que existe em outro local idealizado por eles. Por exemplo, Bandeira vai dizer: vou-me embora para Pasárgada, aqui não sou feliz. Em Pasárgada, o eu lírico é amigo do rei e por isso ele é dotado de privilégios. Ele pode agir da forma que ele desejar, dormindo com qualquer mulher e com quantas for de sua vontade, inclusive onde ele quiser. Outro detalhe é que aqui o sexo aparece de uma forma liberada e sem qualquer valor moral, religioso ou social. Ou seja, o sexo existe por puro e simples prazer, sem função reprodutora. E, além disso, em Pasárgada também existe um método seguro de contracepção. A fuga para Pasárgada vai atentar ainda para um desejo de voltar à infância, quando a gente não tem preocupação, não tem obrigação, não tem medo e o corpo é jovem, cheio de vitalidade e a gente pode fazer estripulias à vontade. A gente pode dizer que, com isso, nós temos a demonstração de uma oposição entre a infância e a vida adulta, descrita como uma forma de mostrar que o passado foi melhor do que o presente tem sido, mostrando inclusive essa oposição entre alegria e sofrimento, a alegria do passado em que se viveu e do sofrimento presente hoje. Por isso, a necessidade dessa evasão e dessa fuga para um outro local, para uma recuperação desses momentos felizes que o eu lírico já viveu e que todos nós já vivemos. Agora, na última estrofe, que eu também vou deixar aqui do lado, a gente encontra um paradoxo em que o poeta vai expor para a gente. Por que um paradoxo? Porque Pasárgada é um local em que a gente consegue escapar de vários problemas. Ou seja, é um lugar em que a existência é uma aventura e que não há consequências dessa aventura. Só há lado positivo dessa aventura. Porém, nesse final do poema, o autor vai falar para a gente justamente sobre tristeza e morte.
inclusive quando ele estiver mais triste do que já é sua própria vida. Uma tristeza que vai trazer grandes consequências, como uma sem retorno ao ponto de lhe dar vontade de morrer. Então veja essa tristeza aguda que aflige o eu lírico, em contrapartida a um mundo idealizado e, vamos dizer assim, perfeito. Então é aí que está o nosso paradoxo, uma oposição entre uma tristeza enorme e um mundo perfeito onde todas as pessoas são felizes e tudo é feito unicamente, exclusivamente para a felicidade das pessoas. Nesse final, embora ele sinta essa tristeza aguda, revele essa tristeza aguda a ponto de sentir vontade de se matar, ele lembra de novo que ele é amigo do rei. Aí, já sendo amigo do rei, como foi seu otimismo e forte desejo na primeira estrofe, ao invés de ter a mulher que ele quer, agora ele vai utilizar esse verbo no futuro, dizendo que ele terá a mulher que ele quer na cama que ele escolherá também no futuro. Ou seja, ele vai inverter tudo o que ele disse ao longo da introdução do poema. E o que ele vai mostrar pra gente com isso? Ele vai mostrar, através do poema, a vida como ela é, com contradição, com paradoxo, ironia, sem linearidade, como muitas vezes a gente exige que ela tenha, e com espaços ideais, e são nesses espaços ideais em que a gente encontra uma fuga para a gente poder ser feliz. E antes de eu finalizar essa análise, eu gostaria de dar destaque para a palavra utopia. A maioria das pessoas conhece a palavra utopia, sabe como utilizá-la e sabe o que ela significa, mas não sabem que ela vem de um livro escrito no século XVI pelo Thomas More, e esse nome vem da composição de dois termos gregos. E posteriormente, utopia passou a ser considerada como uma espécie de gênero de escrita, cuja característica principal é uma organização política e social, ou política ou social, ideal, perfeita, em contraposição a uma organização política e ou social em que se vive. Então, essa utopia, ela é uma ilha-reino, que o Thomas More cria uma história que se passa nessa ilha, que foi descoberta por Utopos. Também tem a geografia da ilha descrita nesse livro, e provavelmente ela foi criada no livro a partir de narrações de viagens dos europeus para a América, já que o livro foi escrito no século XVI. O Thomas More vai demonstrar como seria aplicável em uma sociedade viver sem propriedade privada, sem intolerância religiosa, e a razão é o único critério para estabelecer as condutas sociais que vão regir aquela sociedade. E nunca o autoritarismo de um rei ou da igreja. Por fim, é isso. Eu gostaria de fazer um agradecimento para essas pessoas aqui que me ajudaram a fazer a análise desse poema. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.